Henrique, a gente quer ajudar os amigos, vocês são no testemunha, né? Fui lá, reservei um carro para ele, da cor que eu sei que ele gosta, que ele estava comentando aqui, né? Levei toda a documentação, pedi para a família dele para fazer uma surpresa, deixei tudo prontinho. E olha o que eu recebo em troca, esse desprezo. Vá lá buscar o carro, Miguel. É só pagar. É só pagar e sair dirigindo, pô. Tá pago? Tá pago. Tá. 7h54, vamos lá. Doutora Lígia Coraza, bióloga e coordenadora do curso de Ciências Biológicas. Ele tá com febre, hein? Tá com febre? Ai, misericórdia. Nem pensar. Meu Deus, ô louco, Miguel. Não fala assim que você até travou aí. Coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Vale de Avaré. E também o Henrique da Cruz Pinto, que o Henrique é biólogo e egresso da Faculdade do Vale. Doutora Lígia, bom dia, seja bem-vindo ao Papo Reto. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Miguel, Cris. Bom dia. Grande amiga. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo. Que bom. E Henrique, meu querido aluno, egresso. Delícia, né? Bom demais, né, se bom reencontrar. Demais, queridos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui, né? Muito bom. E hoje, né, Ângelo, falar de um assunto tão importante. Né? E presente, né? Então... Cara, nós estamos, assim, bastante preocupados e não tem como ser diferente, né? Mas hoje a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas, alguns mitos, enfim, né? Pois é, tem bastante, né? E pedir ajuda da população. Né? É uma coisa que tá a faltando, gente né, Lígia? É o que a gente estava conversando para discutir algumas questões e eu disse o seguinte, que tudo que durante o período da pandemia a gente ficou afastado, cada um no seu canto, cada um por si, Deus para todos, aquela história toda, né, que a gente, por conta do isolamento, não teve como ser diferente. Agora, com a dengue, vai ter que ser o oposto. A gente tem que se unir para acabar com a dengue. Interessante, né? Tudo que o Covid desagregou, tudo que o Covid separou, a dengue, nós vamos ter que trabalhar juntos. Então, na época do Covid, ele falou pro cara, você está na sua casa agora, limpa o terreno seu. Limpa, dá uma força. Você fala, vamos aqui. Várias vezes. Não, tem gente que aproveitou a Covid para levar o pé da letra, fique dentro de casa, né? Não é dentro do território da casa, era dentro da casa, então, não podia fazer nada no quintal, dessa nada. ajuda, Ângelo, não tem como ser diferente. Se a população não abraçar, se cada um de nós não abraçar a causa, toda essa questão da dengue, existem 2 fatores que a gente pode fazer, que é passar repelente, para a gente burlar aí, porque ele é atraído pelo cheiro humano, né? Ele é atraído pelo humano. Isso que eu ia perguntar, é o calor, o cheiro, o que atrai ele? A questão de hormônio, a questão da própria pele, que a gente exala toda essa questão do ser humano mesmo. Tá? Tem um ácido lático, para explicar. Toda a sudorese. Essa questão é que atrai. Tomar banho também é importante, Miguel. Miguel. Você acha que o mosquitinho não dá uma cheiradinha antes de picar? Esse aqui sim, esse aqui não. Que atrai, né? E evitar água Tem umas parada. na barriga do cara. Evitar água parada para impedir que reproduza. Sim. Que reproduza não, que faça a ovoposição, né? Que ele ponha os ovinhos lá para que as larvas nadem naquela água e se desenvolvam e viram um novo mosquito. Mas, Lígia, quando ele põe a larva lá, essa larva já vem, se te pegar, te contamina? Ou ele pega um dengoso para depois virar, prejudicar os outros? Ela já nasce com os vírus, né? A fêmea, vamos imaginar, a fêmea que está contaminada com o vírus, ela vai transmitir esse vírus para a prole dela. Então, aquelas larvas que vão nascer, a probabilidade dela nascer com o vírus é a mesma coisa, né? É a mesma coisa quando, uma comparação assim, né? A mulher que nasce que tem AIDS e que está gestante, ela
tem uma probabilidade de passar aquilo para o feto dela. Tá. Certo? A mesma coisa acontece com a fêmea do mosquito da dengue, que é só ela que pica, né? Por que ela pica? Porque ela precisa alimentar as larvas dela. Que as larvas dela dependem daquele sangue. E a partir daí, então, começa essa procura pelo sangue. E a preferência é humana. No frio ele não vem. Não, Ou diminui a esquece incidência? isso. Diminui a incidência, mas agora já não... Né, Henrique? O Henrique vai falar também. Vamos dar bom dia pro Henrique, vamos deixar o Henrique saudar os ouvintes, hein, Henrique? Bom dia, prazer recebê-lo aqui também no Papo Reto Jovem Pan. Bom dia, Miguel, bom dia, Cris. Bom dia. Professora, bom dia mais uma vez. Bom dia aos ouvintes. Primeiro agradecer pelo convite, né? E o assunto é bastante importante e urgente, né? Eu acho que o assunto é mais urgente do que importante. Estava comentando com a Lígia um pouquinho antes de nós entrarmos, né? No momento em que vivemos, a gente já está apagando incêndio. Porque a parte que a gente faz de prevenção, ela tem que ser bastante antes, né? E aí, a gente comentando a respeito do vírus, né? O que acontece, como que a fêmea vai trabalhar com isso, né? A gente tem que pensar que o mosquito, durante o inverno, ele vai reduzir a sua atividade, mas não vai acabar. A não ser que tenha uma temperatura, despenca a temperatura muito. Aí vai abaixo de 7, abaixo de 6, que a varíola não chega. Então, nós vamos ter uma redução da população, mas a atividade dele vai diminuir, mas enquanto a temperatura não realmente baixar, para que ele não tenha condição favorável para a reprodução, nós vamos continuar com o mosquito. Mas então o mosquito vai existir sempre, o problema é que ele agrava por causa da temperatura que é favorável. Temperatura. Assim, ele gosta de uma temperatura média de 28 graus para água, tá bom? Então, uma temperatura mais ou menos de 28 graus é a temperatura que ele gosta. Então, quando baixa muito, quando sobe muito, ele diminui essa atividade. Aí as larvas vão demorar para nascer, tá? Agora, o nosso problema não é só esse. O problema são os ovos, né, professor? Esse é o problema. Porque os ovos deles são, depois que ele tem uma certa hidratação, ele resiste até um ano e meio no seco. Então, como a professora falou, uma porcentagem desses ovos vão estar com o vírus. No próximo verão, esses ovos vão sair e vão ser novamente mosquitos Então contaminados. é impossível extirpar esse negócio aí. Sim, é possível. Acabar com a água parada. É simples. É simples o processo. Acabar com Então a é água só parada. prevenção mesmo. Só prevenção. Porque é muito E nessa difícil. água parada, de repente, alguma casa que a gente vê, até, porque a gente está falando aí das pessoas que moram na residência, mas tem muita casa fechada, abandonada, problema judicial, a casa fica lá, nenhum familiar vai tomar conta, não paga para ninguém limpar, e quem sofre são os vizinhos. Nesse caso, o vizinho tem autonomia para, de repente, jogar um produto, adianta jogar um produto nessa água parada, vamos colocar uma piscina, alguma coisa, Então, que existe esse mito também, né? De repente, pode, não pode, joga, mata, não mata, inibe, não inibe. vai funcionar assim. Vamos começar vamos por assim, a quantidade de imóveis abandonados. Vou pegar o que o geral acontece com as equipes das regiões, tá? A quantidade de imóveis fechados é muito inferior à quantidade de imóveis abertos, isso é natural, tá? Abandonados é menos ainda. O que acontece? Vou pegar um índice Avaré, tá bom? Avaré, na última avaliação que foi feita, o índice de infestação estava em 2,4. Ou seja, para cada 100 casas, 2 casas e meia, né? Quase 3 casas, tinha a presença de larvas do Aedes aegypti, tá? Isso estou falando de residências que os agentes conseguiram entrar. Então, houve uma grande incidência dentro dessas casas abertas, tá? Se a gente considerar o porte de Avaré, Avaré deve ter mais ou menos uns 50 mil imóveis, vamos brincar assim, tá? Então, de 50 mil imóveis, você tem aí, na média, de 5% de imóveis com larvas. Se eu pegar a quantidade de imóveis abandonados, não chega a isso. Então, o meu grande problema realmente está dentro das moradias. Quando a gente olha o tipo de criadouro, quando a gente abre lá no site do Estado, a gente abre o tipo de criadouro, o que mais nós encontramos? Pratinhos e planta. Coisa relacionada à planta. Não é coisa grande, né? É coisa que o morador tem. Então, Aí, no caso da casa falado, abandonada, né? como funciona? Tem a casa abandonada? Tem. Mas se a casa estiver bastante tempo abandonada, a água já está cortada, o vaso sanitário normalmente já está seco,
os ralos já estão secos, então água parada dentro do imóvel tem pouca, certo? Às vezes tem no quintal, alguma coisa assim. O vizinho pode jogar alguma coisa? Olha, a Constituição diz que a casa é do cidadão. Então, eu não posso falar assim, olha, invade, faz isso. Não dá, tá bom? Mas tem uma piscina lá, está abandonada. Até nós estamos comentando ali agora a respeito da água poluída, né? A piscina está abandonada há bastante tempo. Tá, o que o morador pode fazer? O morador pode entrar junto, ou vai para a ouvidoria do município, ou então para a vigilância sanitária. Aí é via e-mail ou via escrita, não é por telefone. E aí o morador pode fazer uma denúncia e vão até essa casa para verificar. A denúncia é só escrita? Escrita ou e-mail. Presencial na vigilância? Presencial na vigilância. Ou então também. Isso. Procurar a Viviane lá e o pessoal. Isso. Aí eles vão enviar um agente lá para estar verificando isso. Mas eu posso garantir que a maior preocupação nossa, infelizmente, não é os abandonados, e sim as que têm morador. Que absurdo, né? Que coisa. Ouvir isso. E as casas abandonadas dão menos problema do que as casas que têm os moradores, que costumeiramente passam no vasinho de planta, passam naquela tampinha de refrigerante, que pode ser um possível criador, e não toma nenhuma atitude. É a conscientização que tem que trabalhar, né, Lígia? É aquilo que você falou. É por isso que eu estou falando. Se a gente não unir forças, é um momento em que a população precisa se unir, se conscientizar que a gente só vai acabar com a dengue a hora que a gente exterminar o mosquito. Não tem mágica. Né? Não tem outra, não tem uma receita. Vai esperar a vacina também, né? Pelo amor de Deus. E outra, Miguel, para que a gente precisa esperar uma vacina se a gente tem a faca e o queijo na mão? É uma atitude tão simples, né? Exato. Tão simples. Eu vou assim, um pouquinho mais longe. É uma questão de própria higiene, manter a casa limpa, o quintal limpo, né? Vamos. Assim, mais do que a questão da higiene, é o cuidado de você observar as coisas da sua casa. Sim. Né? São atitudes simples que vão fazer uma diferença gigantesca de você estar observando. Você quer ter aquela planta, né, naquele sistema, naquele vaso, você tem que cuidar. Né? Porque a planta precisa ser regada. Sim. Óbvio. Mas aí eu também não posso encharcar a planta esperando que ela fique lá nadando na água uma semana, 15 dias, porque eu não vou ter tempo de colocar a água de novo. Então, eu coloco uma quantidade de água lá, ou seja, a planta sofre, e aí você, nesse momento, é a hora que você dá subsídio, porque aí você tem as pessoas em casa, ou seja, você tem sangue fresco, né? Aí você tem a água disponível. Meu, que situação mais perfeita para um Aedes aegypti se desenvolver, né? Ainda tem a seiva pro macho. Né? Só complementando a fala da professora, no vaso de planta é perfeito. Tem o sangue humano perto, tem a água parada, ainda tem a seiva para o macho se alimentar. Que o macho se alimenta da seiva. Então, quando tem planta, para ele está o pacote completo. Em piscina tem. O cloro mata o Aedes. O cloro, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar por um período, porque o cloro, ele evapora. A água sanitária evapora. Então, você coloca ali... vamos imaginar assim, você tem uma casa na represa e você vai lá e coloca cloro lá no vaso sanitário, você coloca no ralo, perfeito. Só que isso é um período, não adianta a casa ficar lá 15 dias. 15 dias. Né? O cloro, acho que são 3 ou 4 dias, mais ou menos. Verdade, eu não sabia ele disso, evapora, né? Por isso que... Estacar um koala de cara. Aí o que você precisa... Não, porque o koala é forte pra caramba, né? Ele tem uma durabilidade dele. Então, é aí o que acontece. Permanência maior. A fêmea, ela só vai colocar os ovos lá. Ela não coloca na água, tá, gente? Ela coloca próximo à água. Verdade. Para que a umidade, então, faça com que os ovos terminem o processo e saia a larva. E a larva mergulha na água.
Então, Interessante. ela é muito, a natureza é muito perfeita, né, gente? Vamos combinar Perfeitíssimo. que, né? Eu achei que fosse na água direto. Não. E aí, ela, inclusive, ela só faz a postura naquilo que ela tiver certeza que a prole dela vai se desenvolver. Mãe é mãe. Mãe é mãe, exatamente. Que incrível né? a natureza. Apesar né? dela não ter todo o cuidado parental, aquela história toda, né? De cuidar dos filhinhos dela lá, mas ela só faz a postura como garantia da perpetuação da espécie, como nós biólogos gostamos de falar, né, Henrique? Ainda pegando o gancho de água, eu li uma matéria, até ótimo tirar essa dúvida, que muita gente já perguntou, em relação à água, é só água limpa mesmo? Porque eu ouvi falar que parece que a água suja também já foi encontrado focos em alguns pontos. Existe essa possibilidade, Henrique? Então, vamos lá. Primeiro assim, a água limpa é a preferência. Mas aí, vou voltar para a biologia, existe o que nós chamamos de adaptação. O Aedes é um mosquito que se adapta muito fácil. Que danado. No momento, tá bom, vou pegar a Avaré região. No momento, a Avaré região, ainda não temos registro de Aedes em água poluída ou água suja. Ele tem preferência por água limpa. Água com bastante matéria, por isso que eu até brinquei com relação à piscina. Porque às vezes o pessoal fica olhando a piscina. Se a piscina estiver com muita matéria orgânica, não é interessante para ele. Tá? Ele vai procurar uma água sempre mais limpa. Então, se você pegar uma água poluída, nós vamos encontrar os outros mosquitos. Aí a gente tem, por exemplo, se você tiver um vazamento de esgoto próximo de um córrego, alguma coisa assim, nós vamos ter um aumento de Culex, o pernilão comum. Aí vai ter bastante. Mas para o Aedes, não. A Aedes, ele gosta de água limpa e parada. Isso ainda continua. Aí, voltando para aquilo que nós precisamos. Quanto antes a gente fechar isso e exterminar esse bicho, menos tempo ele vai ter para adaptação. Então, assim, se nós tirarmos todas as ofertas de criadouros dele, pode ser que ele comece a buscar outras coisas. Porque daí, como disse o Miguel, a mãe é mãe, ela vai procurar um lugar para perpetuar a espécie dela. É a função da natureza, assim, né? Então, por enquanto, no momento, água limpa e parada. E água limpa, a gente tem que entender que não é aquela água, às vezes pensa que é só água potável, água que você pode beber. Filtrada, não, né? Isso, Bom, não. pera lá. É água que não tenha produto químico, Uhum. igual você citou, coala, detergente, água sanitária, cloro, sal, isso é tudo agressivo para a larva. Mas quando a gente fala em água limpa, a gente está falando sem produto químico, tá bom? E com um baixo teor de poluição. Né, um baixo teor de matéria orgânica. Se tiver muita matéria orgânica... Aquela conversa de pó de café, é tudo lorota. Mais um mito derrubado. Mas Que então, eu que fico é, Miguel? pensando, Pó de café no vaso sanitário? eu fico pensando, as pessoas ficam Imagina querendo a pessoa que senta coisas no para vaso exterminar olhando. Mas, gente, é tão mais simples do que cloro, do que pó de café, do que koala. É tirar a água parada. É tão mais simples. Você não precisa gastar dinheiro, né? Mas tem especialista do WhatsApp. Hã? Tem Tem muitos especialistas do WhatsApp. Tem, né? Mas o que aconteceu durante a pandemia? Meu Deus. Né? O pessoal ficou parado em casa, certo? Ao invés de cuidar da casa, olhar tudo certinho, vai ficar nos streams, WhatsApp, etc. Né, É o que Miguel? aconteceu. Borra de café, falamos Miguel. aí. Né? Ô, Né? O que acontece com a Pó borra de de café? café, cara. O Diga que aí. acontece com a borra de café? É assim, existem alguns estudos, tá? Que um excesso de cafeína pode interferir na reprodução do Aedes, tá bom? Só que qual é o problema? Eu preciso de meio copo de borra de café para meio copo d'água. Ou seja, eu vou fazer uma meleca e jogar lá no seu vaso. Agora você pensa, eu brinco assim, né? Você pega o seu vaso lindo, maravilhoso, coloca lá a sua planta linda, maravilhosa e enche de borra de café. Né? Não tem sentido, né? Aí vem aqueles mosquitinhos. Vem aquele mosquitinho, tem vem formiga, sentido vem, isso. vem tudo menos, né? Nossa. Aí isso Espanta um, vem outro. tem outro, não tem jeito. E o que Você que tá acontece? doido. Né? E ainda vai ficar horrível. Aí, E sem mas falar faz- que o vaso vai ficar uma coisa mais meleca. linda, não. né? E não resolve. Imagina Na você verdade, deixar não aquilo resolve. ali, a pessoa não notar, sentar, a hora que ela levanta, ela vai fazer aquele. Vaso de Aquela, planta, né? vai dar aquela olhada no padrão de qualidade falando, não tô bem. É vaso de planta, tá? ele não tá bem. Vaso de planta. Ele O que não tá. acontece? Tá. O que acontece? Ele vai fazer praticamente a mesma função da areia. Ah, A mesma função da areia. A quantidade que você vai colocar de borra de café é basicamente a quantidade de areia que você vai colocar. Então, se você colocar areia, vai facilitar a sua vida. Bem mais Sim. bonitinho. Você pode colocar umas Clarinha, pelotinhas. né? Assim, tem umas pelotinhas de fora o gel cheiro, né? que a gente compra em lojas especializadas.
Tem umas pelotinhas de gel que você pode colocar lá. Eu brinco que tem no Dia dos Namorados, você ganha uma rosa, um buquê de rosa com um inimigo junto, né? Você vai cultivar na água, vai deixar na água dele alguns dias. É um amor excessivo. Por né? isso que não dá flor pra minha mãe. O amor mata. Tava esperando a Tem deixa, também né? que Legal. Tem uns que dá pra segurar a água, tu entende? Tem a bromélia, é isso que você quer falar? Não sei se é o nome dela. No jardim. Ela parece uma... Ela retém água. Era o chamado copo de parece leite antigamente. copinho, Copo de leite, essa flor. Tem o copo é de outra. Tem o copo de leite, é outra. É outra. Geralmente, ela é uma moita, essa planta, e ela acumula água. É por isso que a gente precisa cuidar, olhar, né? Se você quer ter planta, você tem que cuidar dela. E a larva, a gente enxerga ela, né? A larva é visível a olho nu. Ela não é algo como o vírus, né? O vírus da dengue, que fica no mosquito, que é transmitido, que a gente está ficando doente, e isso a gente não enxerga. Mas a larva do mosquito a gente enxerga. Então, basta você cuidar da sua planta, da sua casa, ao seu redor. Às vezes, a gente se depara com cenas das pessoas jogando as coisas na rua, né? É um desleixo que acaba gerando o quê? Aí a água da chuva acumula naquele potinho, naquele copinho que você jogou na rua. Sacolinha plástica. Ali, Eu já vi isso. ó, uma tampa de garrafa PET É suficiente. é suficiente para ela fazer a postura dos ovos e desenvolver ali. Vamos entrar em outra proteção que você estava falando, repelente. Tem muita gente que confunde ou diga se realmente funciona. O que eu sei, até onde eu sei, não. Perfume inibe a aproximação do mosquito por ter álcool, por ter cheiro, por ter... Muita gente confunde. Não passo repelente, mas passo perfume. Eu passo creme. Creme. Tem perfume também. Creme. Hã? Tem uns perfumes que ninguém chega perto. É verdade, Miguel. Verdade. Mas aí repele o humano. Ele quis O falar do Miguel meu. Não, ele quis vai falar do meu. resolver. Ele estava esperando essa deixa para falar do Entendeu? meu. Você falou no comecinho que é mais importante de tudo aí. Se eu limpar a minha e outro não limpar dele, não adianta nada. É por isso que a gente tem que abraçar força-tarefa, né? a causa Isso, junto. Não tem como ser diferente. Por mais que você pense, vamos pensar junto. O que podemos fazer para acabar a dengue? É nos unirmos e trabalhar no sentido de vamos acabar com os criadouros. Se a gente impedir com que esse mosquito feche o ciclo, porque ele tem um ciclo de vida, certo? Qual a durabilidade desse ciclo? Tem. Se- O ciclo do mosquito, o tempo de vida dele. Completo, desde a... Fala as duas coisas. Vamos lá. Vamos lá, aproveita e fala das duas já, né? Não é Vamos não? lá então. Ciclo de vida. Que é que a gente pega o ciclo de vida, a gente pega desde a fase de ovo até a fase adulta. Tá bom? A gente fala mosquito. É a fase de risco dele, né? Então vamos lá. Fase de ovo até mosquito adulto vai em média 10 dias, depende da temperatura. Se a temperatura estiver legal, em média 10 dias. Se tiver mais baixa, vai aumentar um pouco, vai para 15 dias, 20 dias. E se tiver muito alta, também vai aumentar um pouco. Então esse ciclo E não morra, desgraçado. é difícil morrer. Porque eu falei, para morrer ele vai ter que estar numa temperatura abaixo de 7. Aí ele vai morrer, tá bom? Mas as larvas, também a água vai estar muito gelada, ela não vai ser viável e ela vai acabar morrendo. Mas, de uma forma geral, a gente tem esse aí. O mosquito adulto, né, depois que ele sai da larva, ele vai viver em média aí 35 a 45 dias. Então, isso em laboratório, tá bom? Na natureza, estima-se que dura mais que isso. Mas o tempo de vida É esse. boato também que ele tem um horário para atacar? É verdade. É Ele tem verdade? preferência para as primeiras horas da manhã e finalzinho da tarde. Normalmente, na hora que tá mais quente, assim, ele dá uma descansada, né?
na quentura do dia. Vai se queimar no sol pra quê, né? Que sofrer. Dá uma relaxada, Eu já fica vi, de boa, eu já vi algumas notas sossegadinho. dizendo que ele preferiria das 9 a 1 da tarde. Mas, em geral, a gente observa no período da Um manhã pouquinho mais tarde. e no período da tarde, que é um horário mais tranquilo para ele. Como é que você observa? Você pegou larva nesse horário? Eu pegou. Não, a gente observa a atividade mesmo. Porque assim, a larva ela vai estar ativa o tempo todo. A larva vai estar na água e aí ela vai estar o tempo todo. Se você olhar a larva, independente do horário que você olhar, ela vai estar se movimentando e comendo. Isso é Tem natural. um aviso bem sério. A vigilância sanitária não cai para quintal nem para água. A vigilância sanitária é para alertar só. Sim, isso é uma coisa. Exatamente. É outro mito. Porque as pessoas ligam para a Exatamente. vigilância sanitária e dizem assim, viu, tem um vizinho aqui que está com viu, a vigilância sanitária não vai lá fazer isso. A vigilância sanitária é um órgão fiscalizador. Ele vai fiscalizar. Não vai limpar. Não vai limpar. Aí existe na prefeitura, vou pegar no caso de Avaré, tá bom? Na região, cada cidade tem o seu esquema, mas aqui em Avaré tem um departamento, né, no caso da fiscalização, que eles acabam atendendo os terrenos baldios. Então, é um departamento que agiliza, eles conseguem fazer alguma coisa. Mas, né, em geral, a vigilância, é o que o Miguel falou, só vai lá orientar, ensinar, não vai... E a vigilância, semana passada, teve na Vila Martins 1 e 2, fazendo nebulização. Esse negócio importante. Fumação mata. Vamos lá para o outro mito, né? Vamos lá. Né? Outro detalhe O que acontece? Como eu comentei com a professora logo antes, quando a gente estava ali, nós estamos apagando incêndio. Tá bom? Todas as cidades, todos os municípios hoje estão apagando incêndio. Qual é a ideia daquela ideia da máquina com a fumaça? É matar os mosquitos adultos, os que estão voando. Essa é a ideia. Por isso que aqui em Avaré a opção é andar com a maquininha nas costas. Que você entra de casa em casa e vai aplicar dentro das casas. Mas deixa você entrar, Henrique. Aí é... O pessoal está assustado. Aí né, é o cara? problema. Aí é o problema, porque assim, nós dependemos desse retorno da população. Mas todo lugar que você pega, você vai abrir o WhatsApp, agora está vindo um negócio com o cara que ele manda de prova de vida. Tem isso. Está mostrando que os caras estão indo para assaltar, para ver tua casa. Então, aí, assim, Assusta o povo, Eu falo cara. para o morador assim, ó, seguinte, bateu alguém na tua casa, vou pegar a vigilância sanitária, seja qualquer outro setor, viu? Ao invés de você pegar atender de pronto, você pode fazer o quê? Hoje todo mundo tem um celular na mão, dá um Google ali e busca o número do órgão que você está sendo visitado por ele e liga lá, fala, olha, eu estou com uma pessoa assim, é de vocês. Tá? Coisa O de pessoal- minutos. Coisa de minutos, você consegue fazer essa pesquisa. Entendeu? Liga para o setor e fala, olha, tem uma pessoa aqui, ela é assim, assim, assim. Estão fazendo trabalho? Então, eu falei assim, a gente estava lá na Vila Martins e, assim, tem pessoas que abrem, tem pessoas que deixam a casa fechada, tem pessoas que não querem, tem de tudo. Mas, se a pessoa está em dúvida, a equipe, normalmente, vai estar identificada. Sim. Aí alguém fala, mas hoje tem os falsificadores. Vai falsificar o crachá, vai falsificar a vestimenta. Infelizmente tem. Mas está em dúvida, liga. Eu falo para todo mundo, está em dúvida, liga. Liga lá na vigilância sanitária. Se é outro órgão fiscalizador, liga nesse órgão fiscalizador. Mas, de preferência, pega o endereço, pode ser no Google mesmo, você pega o telefone no Google. Mas você não pode anunciar que vamos estar em tal bairro hoje. Eles Anuncia são- por um dia antes. Assim, ó, eles anunciam no caso da aplicação de Nós inseticida. anunciamos, a Viviane sempre manda aqui A pra aplicação de gente. inseticida avisa. Um dia antes. Tá? A aplicação de inseticida avisa, porque o morador tem que tomar um certo cuidado, vai receber uma equipe. Tem que tirar animais, Tem né? que tirar animal, tem que abrir a porta, abrir janela, tem que deixar a casa aberta, porque a ideia é jogar o veneno dentro da casa, porque daí, né, como a professora falou, eles gostam de sangue. E sangue vai estar dentro da casa, né? Ninguém fica assim pode fazer propaganda aqui não, né? Não paga. Ninguém vai ficar assim no streaming aqui no quintal. Assim? Vai estar dentro da casa. Então, o que Ainda que mais com um acontece? sol desse, né? Pessoal, e o mosquito ele fica dentro da casa. 80%, 90% dos mosquitos estão dentro das casas. Então não adianta eu passar fora. Aí a pessoa fala, o fumacê, né? Que ele na década de 80 passava aquele. O Botucatu negócio passa bonito, com carro ainda. lindo, maravilhoso, né? É O bonito, Botucatu atrasado, passa né? com carro, hã? Ultrapassado já isso. é bonito de ver. Mas aí. Você deixa a sua casa aberta? Você deixa sua casa aberta? Não. Você fecha, porque vai entrar aquela fumaça na minha casa? Eu não quero a casa Você fumaça não viu na minha nada, casa. né? Mas ele põe coisa dentro do isopor e põe na geladeira.
Por isso que dá, é isso que dá levar amigo em casa, né? Depois fica dedurando pra tudo quanto é lado. Você Hoje não vai mais em casa também, viu, Miguel? Sabia? Não vai mais em casa. Depois Isso que eu... geladeira no isopor, depois dentro da Posso geladeira. pegar uma água gelada, Zanotto? Posso. Viu o isoporzinho? Abriu e já Pronto. contando pra todo mundo. Então, Aí, no caso do fumacê, o que acontece? Como eu disse, a maioria dos mosquitos estão dentro das casas. Então, esse veneno tem que entrar dentro da casa, né? E existe uma certa efetividade quando é aplicado da maneira correta, num período correto. Tem que ser aplicado de preferência à noite. Não sei quem é mais novo aqui, tem cabelo preto igual eu, vai lembrar, lá na década de 80, no finalzinho da tarde, que eles passavam com aquela caminhonete jogando fumaça em tudo. Sucenho, não é? É, a antiga Sucem. Extinta Toyota, Sucem. né? Barbeiro e... Toyota. Eu não lembro. Que bom. Ah, que bom. Tá. Aí, o que acontece? Tem que ser no finalzinho da tarde para esse veneno espalhar. E eu dependo das pessoas deixarem as casas abertas. Agora, se eu estou passando no dia a dia pedindo para a pessoa deixar eu entrar, que eu vou aplicar um inseticida lá, ela já não deixa, imagina o carro passando jogando veneno à noite. Exatamente. Né? E, cara, Imagina você na área, sentado, muro alto, sentadão lá no celular, daí ele foga aquela fumaceira. Viu? E falando em veneno, é uma coisa muito Mata o importante cidadão. salientar aqui a questão do inseticida aerosol. Ah, esses- Que as pessoas têm uma mania de, passa inseticida no quarto, fecha a porta para garantir que o bicho morra daí com aquele cheiro. Abre a porta, tá Esquece. rolando uma rave Você de... acabou de jogar dinheiro fora. Não mata. Não. O que mata? Você olhou o mosquito, ele tá ali voando, aí você pega o spray e joga nele. Direcionado. Porque a gotícula tem que cair nele. Se esse negócio que você fez não passou, não caiu nele, já era. Mas, doutora Lígia, eu joguei um pouco na parede, o cheiro tá lá no inibe? Não. Não, esquece. Você acabou de jogar seu dinheiro fora. Porque aquilo lá, ele exala um cheiro para nós humanos não ficar com tanto contato com aquilo, né? Sim. Porque para nós também é prejudicial, né? E toda essa questão não resolve. Não resolve. Então, aqueles que a gente coloca na tomada, não resolve. Boa pergunta, Cris. Aí você tem dois tipos. Aquele que você coloca na tomada, você tem o que é um repelente, Isso. tá? Que daí é outro tipo de produto, não vai ser o veneno. Então eu tenho que separar, tá? Porque esse um tem um efeito repelente. Então, é bom, é maravilhoso, é ideal. Nós, como biólogos, vamos sempre falar, veneno nunca. É. Né? Como biólogo vai saber, veneno nunca. Mas o da tomadinha, que é o repelente, vai funcionar, tá? Porque ele vai criar vai fazer quase que a mesma coisa do repelente tópico, tá? Então ele vai espantar o mosquito não vai ser atraído para o local. Mas se o mosquito já estiver dentro, aí já perdeu, né? Aí não perde o sentido. Não perde o efeito. Sua casa está cheia de mosquitos, você vai pôr um repelente lá dentro, não vai resolver muito, não. Mas ele acaba repelindo, tá? Acaba espantando. E aí você tem outros métodos que você pode usar como repelente. Mas o ideal realmente é... Deixa eu pegar o gancho. Já tem algum tipo de repelente específico ou repelente é qualquer um contra? Porque às vezes a gente ouve muito na internet também. Tem que ser um tipo de repelente. Ele usa Detefon ainda. Com a bombinha... Nossa, agora Foi longe, né? Detefon de bombinha, Miguel. Miguel, Diluído, né? o maior perigo que tem na vida, quando você está com o Miguel, é ele em silêncio. Ele quietinho. Essa mente fica Vai sair borbulhando. alguma coisa. Não é, Cris? Essa mente Certeza. fica borbulhando, parece aquelas panelas de pressão, sabe? A hora que sai o ar, sempre vem uma coisa boa. Detefon, Miguel. De bombinha ainda. Boa, meu querido. Existe, Henrique, algum tipo... Tirando o Detefon de bombinha? Detefon de bombinha? Ah. Bom, vamos lá. Repelente. Vamos falar de repelente tópico, né? Vai aplicar na pele. Em geral, os repelentes que estão no mercado, eles têm o selo da Anvisa. Então, primeira coisa, o Ministério da Saúde está regulamentando isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, esse produto é registrado? Primeira coisa, é registrado. Maravilha. Se ele está registrado, ele tem efeito repelente.
Tá? Aí depende do tipo de produto, tem dois, um se chama DET, eu não vou lembrar agora o que significa o DET, tá bom? Fugiu da cabeça. E um que tem um princípio ativo chamado icaridina. Tá? Qual a diferença dos dois? O DET ele tem um efeito mais curto e com icaridina tem um efeito mais prolongado. Tá? Então, se você pegar um repelente com aí mais ou menos 20% de icaridina, provavelmente você vai ter um efeito repelente maior. Então, é mais efetivo. Tá bom? Mas aí, assim, todos vão funcionar. Só que outra coisa que tem que ser vista também é o tipo de pessoa que está usando. Como a professora falou, cada pessoa tem um cheiro. Não é assim? Então, de repente, um repelente foi super bom para você, pode não ser tão efetivo para mim. Nossa, tem isso também. Por causa do meu... E assim, eu tenho que ver o meu tipo de pele. Então, eu tenho que testar. Na verdade, o repelente tem que ser testado. E a sua conduta de vida também, né, Henrique? Conduta de vida. Outra coisa que nós estamos conversando é, por exemplo, a utilização de álcool, né? Você acaba tendo uma sudorese também oscila. É natural, o álcool exala pelo Exato. corpo, né? E aí, automaticamente, Né, Miguel? atrai mais mosquito. Então, só É o atrai- contrário, ele não repele, ele atrai. Não, ele atrai. Um abraço pro Gosto de Giba. beber. Quem que foi, Miguel? Quem que foi que você tá aparecendo o carro Então, pegando no são- tranco aí, tá engasgando? São questões Pode falar? que a gente... Estou pensando aqui. Diga, Lígia, desculpa. Doideira, né? Eu pensei que ele repelisse pelo cheiro do álcool. Não, é o contrário. Porque daí ele fala, opa, humano à vista. Na área. Humano na Fragilizado. área. Fragilizado. É isso que eu vou pegar. E já sai meio doidão o mosquitinho, né? O cara que pega a dengue não quer de novo, não, viu? Não. Nós tivemos, dois comentaristas na bancada, Karina Massoud e Giba Soares. O Giba teve sexta aqui, retornou sexta, Ficou péssimo. depois de 2, 3 semanas afastado por causa de dengue e péssimo. Ouvindo o relato dele, que Deus me livre e livre todos de pegar Sim, dengue, porque diz que arrebenta. É de sim. ficar de cama e só cesar para Olha, melhorar. Ângelo, desde E um o mosquito, momento em né? que nós ficamos isolados na questão da pandemia, eu sempre, a gente, na Faculdade do Vale, a gente não parou, né, online, com os alunos, enfim, né, a gente fazia as aulas remotas, e eu dizia para eles, gente, tá todo mundo hiper mega preocupado com o coronavírus. Ótimo. Tem que se preocupar mesmo. Mas todo mundo se esqueceu da dengue. É verdade. Exato. E aí, Focou em um ponto e o outro. agora, o que está eclodiu. acontecendo? É um reflexo daquilo que a gente tinha ter feito no verão passado, no inverno passado, no ano passado. E a gente não fez. Nós não fizemos a lição de casa. E agora, o que está acontecendo? Nós estamos sofrendo as consequências. Então, de novo, se nós não tomarmos as providências dentro das nossas casas, não adianta se queixar na prefeitura e se queixar na vigilância sanitária e isso e aquilo, não vai resolver. Se não Nem- fizer a nem lição esperar de vacina casa, também, né? básica, Não tem. né? Vamos esperar. Olha que ótimo, né, Miguel? Vai sair a vacina. É bom? É claro que é, porque nós vamos Evitar, né? evitar, claro. Porque, assim, são 4 tipos de vírus diferentes, né? De novo, cada pessoa vai reagir de um jeito, cada pessoa vai ter, né? Um tá com a imunidade mais baixa, o outro tá com a imunidade melhor. O meu biotipo, ele não está totalmente ideal para receber qualquer tipo de vírus. Então, isso vai acometer. E os vírus da dengue, existem 2 cepas que são mais agressivas do que as outras. Então, às vezes a pessoa pega a dengue, então eu estou livre, não pego mais? Pega sim. E a segunda é pior, E né, a Lígia? cada vez que ele é acometido, o nível da gravidade vai aumentando, né?
Então, tem pessoas que pegam uma vez e já derruba. Tem pessoas que pegam, fica ainda, né? Tô meio malemar aí, como diz o pessoal, né? Mas tô bom ainda. Mas isso não significa que você está livre da dengue e nem que você pegando dengue você já sabe como que é. Né? Eu já peguei dengue, não foi tudo isso, então tô tranquilo. Cada organismo... Você pode ter uma um reação. outro momento que vai ter uma agressividade maior, pode ter certeza. Então, assim, nós precisamos nos cuidar. Não tem como ser diferente. Como eu disse, não tem mágica. E se cada um de nós tivermos a consciência, igual a Cris falou, né? Eu não preciso ficar gastando dinheiro com um monte de produto, com um monte de coisa. Não. Basta você sair ali na sua casa, no seu quintal, na sua varanda, né? Ali na sua casa, o que eu tenho dentro da minha casa. E é importante também falar da questão daquele recipiente que fica atrás da geladeira, né, Henrique? É a bandeja que fica atrás da geladeira. O que fazer? É só colocar detergente. Né? Ele tem um caninho de cobre, geralmente, que passa por ali, que era para ser evaporado toda a água, para não manter a água parada ali. Sim. Né? Então, a indústria pensou nisso. Mas, dependendo do que você tem na sua geladeira, da quantidade de vezes que você abre e fecha a geladeira, aquilo tem uma ciclo demanda, de funcionamento... tem uma demanda maior e acaba acumulando água. O que não era para acontecer, mas por conta do uso. Tem modelo antigo que não evapora, não. E tem uns modelos mais antigos que não tem esse sistema. Aí, nesses modelos antigos, tem que passar o DTFON. Então, segundo o Miguel. nós vamos aconselhar com que as pessoas, no momento da faxina, afasta a geladeira lá, né? Geralmente ela tá lá encaixadinha e é difícil remoção, mas coloca lá umas 3, 4 colheres de sopa de detergente, já era. Porque o detergente não evapora, o detergente ele não vai danificar o que tem ali, ele simplesmente vai impedir com que desenvolva larva. Eu vou um pouco mais longe, não precisa nem só na limpeza. Todo dia, um dia sim, um dia não, dá uma olhadinha. Né? Arrasta a geladeira, uma coisa do quê? 1 minuto, 2 minutos ali, né? Mas se você colocar o detergente, você óbvio. Aí fica tranquilo. Exato. Então, você percebe, Ângelo, são atitudes muito simples. É que nem a questão do sal. Se você colocar sal ali, você vai danificar o equipamento. Então, não é essa a ideia. Você não precisa danificar as suas coisas. Pelo contrário, são questões que você vai fazer... E que não vai danificar o aparelho, você não vai perder o seu tempo pensando que você tem que todo dia, um dia sim, um dia não, você tem que olhar a sua geladeira. Não, no momento da faxina, aí que você faça a faxina uma vez por semana, a cada 15 dias que você faça, você afasta, você olha, já era, né? Henrique, onde que comumente dentro de uma casa tem mais probabilidade de criar larva? Em geral, a maior parte dos criadores são pratos de planta. Prato de planta. Aí independe. E essas casas que é mais alta, que tem uma calha, que a calha pode estar um entupimento? A calha entupida também é possível. Assim, a gente tem um fenômeno, aí vai para o pessoal da arquitetura, né? Vou jogar um pouquinho a bomba para eles. Pensar, porque de um tempo para cá, o uso de calha ficou muito comum. Sim. Né? No tempo do DTFON, não tinha calhas. Não se tinha calhas. O nosso é um apelido. Vamos chamar de DTFON. Você tem uma casa perto de umas árvores. Mas, sim. Tem a calha. Sim, então, uma folha ali, ela segura a água. Sim. Vira em poça. E aí o que a gente está falando é questão de manutenção, questão de olhar. Né? E às vezes as pessoas não têm o hábito de olhar para a sua casa. Na minha casa não tem dengue, né? Só do vizinho tem, na rua tem. Do vizinho. E às vezes a gente fala de limpeza, né? Igual a gente fala assim, uma questão de higiene. Não, às vezes a casa está limpa. Tem casas que você olha, está 100%. Tudo, quintal arrumadinho, a casa arrumadinha. Aí você chega no pratinho, você encontra. Ou então, como eu falei, no buquê de flor, alguma flor, uma plantinha na água ali. Então,
sempre escapa alguma coisa. Então, é sempre estar olhando. E a calha é uma coisa que ninguém presta atenção. Só presta atenção na calha quando ela começa a vazar para dentro. Quem tem hoje essas casas chamadas caixote aí, né, que não aparece telhado, aí quando transborda, começa... Aí, a calha está com problema. Mas fala disso, ninguém olha para a calha. Outra coisa que ninguém olha é a caixa d'água. Exato. Aí o pessoal pergunta assim, mas vocês não dizem que mosquito voa abaixo? Né? Normalmente na linha da cintura, 1 metro, 1 metro e pouco. Em geral, sim. Mas, quando ele não tem um criadouro embaixo, ele faz o que? Ele sobe. E a caixa d'água ou está destampada, ou então o famoso cano do ladrão. Né? Que dependendo da posição que a caixa d'água estiver, o cano vai estar curto e o mosquito vai entrar por esse cano e vai pôr larva lá dentro. Então, eu também tenho que tomar cuidado com a caixa d'água. Então, são vários detalhes na casa. Então, a casa não é um negócio simples, a casa é um negócio complexo. Você tem calha, você tem a caixa d'água. Esse do ladrão nunca ninguém pensou, não, viu? A gente fala assim, olha, coloca uma proteçãozinha. Hoje você encontra em casa de material de construção umas luvinhas já com a telinha. Já coloca. Se só encaixa ali, a água pode sair se tiver o problema. Sair tranquila. E aí, uma coisa do ladrão que ninguém pensa, quando a gente faz um apelo. Gente, não é só o mosquito que entra. Entra barata, entra formiga, entra outros bichos dentro da sua caixa d'água. Então, põe a telinha, resolve. Então, dentro da casa você tem calha, você tem caixa d'água, você tem, às vezes, ralo de água pluvial, tá? Dependendo... tem os escoamento de água do quintal, né? Tem os pedreiros pão que faz assim, o tubo de saída tá para lá e a queda tá para cá. Então, tem que prestar atenção nisso. O contrário, né? Tem que prestar atenção nisso. Aí tem uma coisa que hoje talvez não seja menos, mas foi muito usado antigamente, é usar a caixinha sifonada para a saída da água de chuva. E aí você usa essa caixinha sifonada e despeja a água no esgoto. Só que isso é proibido. Não pode. Não dá. Não pode. Aí as pessoas andam na rua com o dia de chuva e falam, nossa, o bueiro está subindo. Por que o bueiro está subindo? Porque tem gente jogando água de chuva dentro do bueiro. Exato. Então não pode. Aí eu faço o quê? Bom, mas como eu não quero ter problema para mim, eu jogo o problema para a rua. Coloco aquela bendita caixinha sifonada lá. Aí eu não lavo meu quintal todo dia, não vai sabão, não vai detergente. Aí eu tenho um criador ali também. Então tem muitos criadores, muitos possíveis criadores. Voltando nisso tudo que nós conversamos hoje, conscientização, porque o nosso tempo também está estouradaço, mas é conscientização. Tudo tudo que foi falado sempre na conscientização de cada um olhar para sua casa, olhar para os seus pontos possíveis criadouros e ter atitude, né? Porque não adianta, o que o Miguel falou, vocês falaram, não adianta ficar olhando para a casa do vizinho, para o terreno, a prefeitura não cuida do terreno, mas pera lá, como é que tá no mercado? Nunca vai acontecer na sua casa. Li, já faltou algum ponto antes da gente encerrar o bate-papo? Fica à vontade. Acho que era isso. Acho que é importante frisar a questão dessa conscientização da população. Dentro do curso de Ciências Biológicas, nós estamos com uma ação que começou ainda quando o Henrique era aluno. A gente desenvolveu um trabalho de multiplicadores e junto com o curso de enfermagem. Então, a Bio com a ENF, a gente está nessa criação dos multiplicadores. E esse projeto é um projeto que nos deu know-how para discussão, para várias questões, inclusive dessa questão de matéria orgânica, né? Então, nós distribuímos algumas armadilhas para que a gente pudesse detectar essa questão. Então, a gente está nesse projeto, então está muito legal. Agora vem a segunda fase, 1º de junho, o Henrique vai auxiliar os alunos para ensiná-los a identificação das larvas e para a gente, então, verificar algumas ações que os alunos estão propondo para que a gente pudesse fazer. O que a gente pode fazer de diferente para falar para a população? Gente, nós precisamos tomar atitudes contra a dengue, né? E qual é a nossa conduta? É acabar com o mosquito. Não tem outra. Ele só depende da gente. Só depende da gente. E o povo querendo que você gaste com publicidade, né? Você acha que internação, filho em hospital não é mais propaganda que isso? Miguel, pois propaganda está aí no noticiário, né? Casos aumentando, pessoas morrendo.
Henrique, fica à vontade. Obrigado pela sua participação, obrigado pela presença. Fica à vontade. Algum ponto que você queira acrescentar e suas só considerações. Todas as ações, tanto do Estado quanto do governo federal, municipal, tudo depende da população. Só a título de curiosidade, na década de 50, o AIDS foi erradicado do Brasil. Caramba. Tá? Usaram muito veneno, infelizmente, usaram muito veneno, conseguiram erradicar. Mas daí faltou vigilância, algumas décadas depois, na década de 70, se não estiver enganado. Isso volta, né? Ele começa a voltar por cidades portuárias e ele vai se alastrando. E não houve uma campanha, assim, ou uma conscientização para que as pessoas realmente entendessem que a água que eles estavam criando, que é o morador que cria, e isso acabou se alastrando e hoje voltou toda a cena. Muito, e ainda mais com a pandemia em 2020 deu uma fortalecida ainda mais o mosquito, né? O pessoal esqueceu. E aí a gente tem assim, tudo depende da população. Se não, às vezes o pessoal fala, o terreno baldio. O terreno baldio só vai ter um criador se alguém jogar lixo lá. Exato. Não é assim que funciona. Mas o mosquito está no mato. O mosquito não nasce no mato. O mosquito nasce na água. E de preferência água limpa e parada. Então, normalmente dentro das casas. Então, o recado para a população é essa. Ajudem. Tá? Não só a Prefeitura de Avaré, a Prefeitura de Botucatu. Viu? Nós estamos vivendo um caso muito sério. Eu até trouxe aqui. Peguei sexta-feira. No estado de São Paulo. São 766 mil casos confirmados de dengue. Com 450 óbitos. É bastante. Tivemos um na região, em Mandurim. Na região, eu vou pegar da região. Na região nós temos 19 mil casos de dengue confirmado, com 7 óbitos. Caramba. É bastante. Muito. Né? E aí, assim, gente, as pessoas estão por uma falta de conscientização, por causa de mosquito. Então, é um apelo realmente para a população que nos ajude e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer a abertura da rádio, Ângelo, obrigado por ter cedido esse espaço para a gente falar de um tema tão importante. É uma pena que o tempo nos chama, né, e nos clama para encerrar, mas é um assunto que a gente pode esticar porque tem muitos outros pontos ainda para falar, mas eu acho que os principais foram citados e elencados e algumas dúvidas sanadas hoje, né? Lígia, obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Lígia. Fica à vontade. Obrigada, Ângelo, mais uma vez. Obrigada aos colegas de bancada. Né? É sempre muito gratificante. E eu tenho certeza, Ângelo, que as pessoas que estão nos ouvindo, a partir de hoje, terão outra consciência. Por favor, né? E que transmitam isso para as pessoas que não ouviram. Seja um propagador, né? Sejam multiplicadores também. Porque, de novo, vou repetir, se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir erradicar o mosquito da dengue. Obrigado pela presença. Doutora Lígia Corazza. Henrique, obrigado também, né, por contribuir com essa qualidade de informações corretas e precisas em meio a esse caos que a dengue tem causado, não só em Avaré, como no Brasil, né? Obrigado. Voltem sempre quando tiver alguma novidade, algum espaço sempre aberto. Obrigado sempre, tá? Ontem teve festa na casa da Lígia. O Evandro recuperou as dores de cabeça dele, né, Lígia? Ontem tá feliz da vida, né? Você viu o que eu falo para você, que ele entrega todo mundo, Lígia. Ele foi pegar uma água na geladeira de casa. Ele já está entregando para todo mundo que ele viu isopor dentro da geladeira. Eu estou super feliz porque ontem foi o Gincabil da biologia, né? Os meus alunos, nós estávamos na fazenda, no final de semana todo. A fazenda da família. Foi super. Não, na fazenda do Vale. Da nossa família, o Evandro não pôde ir para exatamente. do Corinthians ontem, ele escutou o Corinthians. Do Corinthians, mas se arrependeu. Ele podia ter pique ele tomar um chopp. Abraço, Evandro. Coitado. Coitado. Vamos mandar um abraço antes de encerrar. Henrique, Lígia, vamos mandar um abraço aqui, pessoal. Rodrigo Branese na sintonia. Bom dia, queridos. Carlos Edgar Nietzsche, bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade de relatar as baixas águas da represa. Por isso que tu tá reclamando que não deu para dar um rolezinho de lanche esse final de semana, Miguel? Baixou mesmo? Baixou, tá baixando bastante. Tá rapidez assustador, o consumo desordenado. A água chinesa nossa tá indo embora. E abusivo deve ser um dos fatores que levam a esse resultado lamentável. Triste mesmo, né? Baixou a represa, fica triste. Bom dia, Ângelo, amigos do Papo Reto Jovem Pan, Valdeir Rosendo. Não tem assim, Miguel? O Valdeir não pega coisa. Por quê? Ele usa minâncora para matar o Edson. Minâncora. Nossa.
O Miguel vai longe, né? Ele falta no tempo De muito. ter fome, não, cara. Luiz Carlos Oliveira, bom dia com as bênçãos de Deus. Obrigado, Luiz. Luiz Carlos Elia, bom dia, Zanotto, manhã gostosa. Bom dia, Miguel Salve. Bom dia, Cris Pantanal. Bom dia, Caco, vai Corinthians. E bom dia, Welp. Welp não tem nenhum. Ótima semana a todos. João Nascimento, bom dia a todo o time Papo Reto, Jovem Pan Varé. Uma excelente semana e próspera. Obrigado para você também. Luiz Carlos Elia, Caco, Corinthians, barba, cabelo ontem. Carlos Bondar, o seu Carlos, ótima segunda para todos aí. A nossa querida Águas de Santa Bárbara, um ótimo dia, excelente dia, obrigado pela participação, um ótimo dia para você também, ouvinte Jovem Pan, por mais um dia juntos, a gente volta amanhã às 7 da manhã. Caco, obrigado, um abraço. O Caco já tomou a primeira falta, vamos fazer ele tomar a segunda? 15 anos de faculdade. 15 anos de Você forma faculdade. esse ano, Miguel? Eu falei pro doutor Cláudio, tem que colocar um busto do Caco na porta da coordenação de psicologia. É merecido um busto do Caco ali, né? Carinha Esse dele. sorriso que ele é peculiar. Miguel, a gente volta amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta, exato. Aqui a conversa não faz curva, Miguel, bom dia. Bom dia, papo é reto, É reto. sempre. Cris, obrigado, bom dia, Eu até que agradeço, sexta. Um beijo, até sexta. Conversa aqui não faz curva. Aqui o papo é reto. É mesmo, Lígia? Sim, lógico, sempre. O papo é reto. Henrique, por favor. Se o papo é reto, O papo é finalizamos. Luz e paz e vambora. Luz e paz no seu dia, então. Um ótimo dia, até amanhã. Tchau, gente. Programa Papo Reto Jovem Pan. Oferecimento: Pinheirão Supermercados, Café Campino, Alto Posto Panemão, Ótica Maitê, Clínica Carla Pavan, Tai Toyota, Faculdade do Vale, Janela Incorporadora e Lages Avelino.